No vídeo de hoje, nós vamos falar do Palmeiras, que amanhã enfrenta o Internacional no Allianz Parque, às 18 horas pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar também de Andréas Pereira, que fez o seu primeiro treino hoje no Allianz Parque, conheceu o estádio, né? E já se ambientou. Mas e aí? Vai de titular ou ele vai de reserva e entra ao longo do jogo? Bora pra vinheta? É isso aí, galera. Vamos lá. Vamos falar de Palmeiras. Isso aí. Palmeiras que encerrou hoje a sua preparação para o jogo contra o Internacional amanhã às 18 no Allianz Parque, tá? Então, normalmente no dia do jogo, quando o jogo é à noite, o Abel ele gosta de ou na academia ou no próprio Allianz pela manhã fazer mais um treininho, que é aquele treino mais posicional, né? De jogadas ensaiadas, mas ele fez isso hoje. Então amanhã provavelmente os jogadores vão ter um dia um pouco mais tranquilo para se preparar aí psicologicamente, mentalmente para o jogo, né? Então hoje rolou esse treino no Allianz, foi um treino posicional. No final do jogo, no final do treino, teve aqueles 25, 30 minutos de 11 contra 11, mas em campo reduzido, né? A grande parte do treino foi ambientação dentro do gramado, movimentação técnica e tática e jogadas ensaiadas, tanto de escanteio quanto de movimentação e dinâmica de jogo e também jogadas ensaiadas de cobranças de falta. Tá? Então o Palmeiras está pronto, está preparadíssimo para ir para o jogo amanhã contra o Inter, né? Inter que costuma ser uma pedra no sapato do Palmeiras, tá? Não é joguinho simples, não. A gente sabe disso, né? A gente já ficou um bom tempo sem ganhar do Inter. O Inter eu acho que ainda tá? Um dos maiores tabus aí, é o time que o Palmeiras tem menos vitórias, né, do que o adversário. Acho que no Brasil só ele. Mas vamos lá, amanhã a gente vai pro jogo, vai jogar tudo, vamos jogar time titularzaço, sem poupar ninguém, vamos pra cima e vamos ganhar do Inter. Cara, o Inter tá vindo numa má fase, né? Rescindiu o contrato para poder liberar para o Pachuca, fez a rescisão do contrato do Iner Valencia. Cara, estranho, né, esse time do Inter. Pô, o time do Inter tinha tudo para ser um timão. Eu até lá no começo do campeonato, brasileiro, ali na roda de amigos, né, conversando com os amigos, a gente sempre fala assim, aí, quais são os 4 primeiros, né? Quem que vocês acham que vão ser os 4, 5 primeiros ali? E eu lembro de ter falado que o Inter brigava pelo título. Cara, eu sou muito ruim de palpite. Eu sou muito ruim de palpite. É inacreditável. Mas é isso, né? Vamos seguindo. Que o Palmeiras vá amanhã e passe o carro, que seja aquela goleada de 1-0 e tá valendo. Não, o importante é a gente jogar bem, ganhar o jogo, né? É muito importante que isso aconteça justamente para a gente ter cancha e principalmente para a gente ganhar fôlego, né, encorpar para jogar contra o River Plate, né? Amanhã é um jogo importante, a gente não pode perder esse jogo, né? Não pode nem empatar, a gente não pode perder ponto nesse jogo, pra gente seguir ali pisando, né? Dando aquele totozinho no calcanhar do Flamengo, pro Flamengo ficar bem ligeiro com isso, mas é óbvio que a gente precisa também trabalhar essa coisa do River, né? Então a gente amanhã vai ser, muito provavelmente, o time que entrar amanhã é o time que vai jogar contra o River, né? E aí vem a pergunta. Eu tenho informações, já vou falar para vocês, mas aí fica a pergunta, deixa nos comentários. Andréas Pereira tem que ir de titular ou ele entra no meio do jogo? Vocês acham que ele entra
logo de cara, assim, titularzaço, tal, joga até onde der e sai no intervalo, ou sai no segundo tempo, ou já deixa lá o Evangelista, tal, e aí no segundo tempo, no intervalo, entra com o Andrés, né, ele vem com sangue novo e o Inter já ali mais cansado e ele vai para cima para se ambientar. O que vocês acham? Eu já vou deixar minha opinião aqui. Eu tenho uma opinião e tenho uma informação, tá? E por incrível que pareça, elas são diferentes. A minha opinião é que o Andrés poderia jogar o segundo tempo. Que o Evangelista entraria como titular e o Andrés jogasse o segundo tempo. Essa é a minha opinião, tá? Até pensando, raciocinando um pouco como o Abel normalmente tem feito ou como o Abel tem agido aí ao longo de todo esse tempo no Palmeiras. Mas a informação que eu tenho é que o Andrés Pereira ontem, nos treinos de ontem e nos treinos de hoje, ele tem surpreendido a comissão técnica, ele tem mostrado um empenho, uma dedicação, ele tem mostrado principalmente uma qualidade muito diferente do que o time do Palmeiras já tem. Essa é a informação que eu tenho. E não é notícia, é informação, tá? De que o Andrés ele tá num ritmo bom, que ele tá bem fisicamente, tá num ritmo bom e que ele é diferente, que o menino é diferente. Essa é a informação que eu tenho. E aí, a comissão técnica, porque não é só o Abel que decide, tá? A comissão técnica como um todo, ela está planejando, ela está pensando assim muito seriamente em fazer o Andrés entrar nesse time como titular. É isso. A informação que eu tenho é que o Andrés está jogando bem, que ele está se dedicando, que ele está indo muito bem e que ele muito provavelmente, que a comissão técnica tem lá 80% de chance, a comissão técnica já está planejando ele entrar como titular. Então, eu vou dizer para vocês que é questão de tempo. Se amanhã, por acaso, até por respeito ao Evangelista, enfim, se é que precisa ter, mas, né, até por respeito, né, o Evangelista, que não é um mau jogador, não, o Evangelista é um jogador muito bom. Ele só é diferente do que o Rios jogava, né? Ele é diferente do Rios e é diferente do Andrés. Mas é um jogador que vai agregar muito no time pra gente, tá? O Evangelista é muito bom jogador. Ele vai jogar muito. Cara, o Abel, ele gosta de ter dois jogadores por posição diferentes. Então ele gosta de ter um meia que é articulador e um meia que chegue mais no ataque como finalizador. Caso do Veiga e do Maurício, né? Ele gosta de ter um atacante que é aquele matador, aquele brigador matador que a bola chega na área e bota para dentro do gol, que é o Vitor Roque, né? E ter aquele que é um pouco mais articulador, que é o Flaco Lopes. Os dois são centroavantes. E assim ele tem em todas as posições. Nas laterais, ele também tem o cara mais defensivo e o cara que sobe mais. Na zaga, ele tem o zagueiro que é o mais brigador, o mais ali de contenção e o que sai para distribuir bola. Ele tem isso em todas as posições. Tá? Ele tem isso em todas as posições. E como camisa 8, ele também tem a partir de agora. Ele também tem a partir de agora dois jogadores muito bons que podem fazer essa função com características diferentes. Por que isso é importante? Isso é importante para dar dinamismo e dentro do jogo, dentro do mesmo jogo, conseguir fazer alteração técnica e tática da equipe. Isso é muito importante de verdade. Tá? E o Andrés é aquele cara que tem a característica de organização de jogada. Né? Então ele não vai, o Rios ia quase na área, ele quase ia lá dar um abraço no Gustavo Gomes para pegar a bola, para fazer a condução dessa bola. O Andrés, ele vai descer menos. Vamos ver, né? Mas ele tem essa característica de descer menos. Em compensação, o meio, ele domina o meio e ele domina o meio para frente.
Ele consegue colocar o atacante muito na cara do gol várias e várias vezes. Coisa que o Rios fazia um pouco menos. Tá? O Rios, ele fazia a faixa intermediária para a defesa. O Andreas vai fazer a faixa intermediária para o ataque. São posições, são jogadores diferentes. E o Evangelista, ele faz a intermediária quase como o Evangelista, ele é aquele jogador que joga na intermediária. Ele nem tanto desce para organizar, nem tanto sobe para fazer articulação. O que ele faz? Desculpa. Ele é aquele jogador que briga pela bola, recupera a bola no meio de campo e organiza a jogada rapidamente. Então, ele é um tipo diferente de 8. A gente vai usar bastante o Evangelista ainda ao longo dos próximos anos aí. Bom, é isso, galera. Amanhã eu vou trazer aqui videozão com a escalação dos times, prováveis escalações e como que o Palmeiras vai jogar contra o Inter, tá? Mas antes disso, ó, não vai embora não, peraí. Galera, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário. Tô gostando bastante das interações, tá sendo muito gostoso, muito divertido, muito prazeroso. Trabalhar com tudo isso daqui, entregar vídeos de qualidade para vocês. O cenário mudou, a nossa maneira de fazer vídeo mudou, tudo está mudando, melhorando a qualidade. A gente tá indo buscar ainda mais informações quentinhas ali, tá? E a gente tem uma novidade. Eu vou mostrar uma novidade para vocês aqui, ó. Nós vamos ter aqui, ó, nesse espaço aqui, ó, nessa câmera aqui, a gente vai ter um convidado. Então, nos próximos vídeos, a gente vai trazer para dentro do canal uma pessoa, um convidado, torcedor do Palmeiras ou de outro time. A gente vai trazer para dentro do canal uma pessoa para a gente falar da rodada da competição. Vamos falar da rodada do Brasileiro, da rodada da Copa do Brasil, da rodada da Libertadores. Vamos falar um pouquinho do cenário geral, pré-rodada e pós-rodada. Deixa seus comentários aí, me diz aí o que vocês acham, se vocês acham que seria uma boa, que seria legal fazer isso, né? E é isso, galera. Ajuda a gente, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário e avante palestra!